Vamos lá, pessoal. Não tá fazendo aqui. Tá começando aqui agora a fazer geometria analítica. Beleza? Então, geometria analítica, a gente vai focar agora no ponto. Beleza? Primeiro vamos falar aí sobre o sistema de coordenadas. Certo? Então, como a gente sabe, um sistema de coordenadas aí tem um eixo x e um eixo y, certo? O eixo x é chamado de eixo das abscissas, certo? E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então tem aí esses eixos, x e y. Aqui a gente pode estar falando também sobre os quadrantes. A gente sempre começa do primeiro, né? Então a gente começa aqui, ó, primeiro quadrante. Primeiro quadrante. A gente agora vai rodar no sentido anti-horário. Primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Beleza? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vou ajeitar aqui que acho que estava ao contrário. Então, eu posso colocar um ponto aleatório, que eu vou estar colocando esse ponto aqui do lado. Vou chamar de ponto P. E eu falo que esse ponto P é o ponto 1, 2. Como eu sei, né? Toda vez que ele me dá um ponto, o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, x igual a 1. Então, se eu dividir aqui em trechos, 1, 2, 3, 4, 5, à direita são os positivos e à esquerda são os negativos. Acima são os positivos e abaixo os negativos. Então, ó, 1 positivo, então o x está aqui, ó, esse cara. O y é 2 positivo, então eu venho e faço o encontro. Esse aqui é o meu ponto P, beleza? Então esse aí é o meu sistema de coordenadas. Então agora a gente vai falar sobre distância entre pontos. Certo? Quando a gente calcula a distância entre pontos, eu vou colocar 2 pontos aqui. Então aqui eu vou colocar o ponto P, que esse ponto P é o ponto 1, e eu vou colocar o ponto Q, que é o ponto 1, 2, 3, é o ponto 3, 3. Beleza? Então coloquei esses 2 pontos e eu quero saber a distância em linha reta deles. Eu quero saber justamente essa distância aqui, ó. Como a gente faz para poder determinar essa distância? A gente sabe que isso aí lembra muito um Pitágoras, né? Um triângulo retângulo eu tenho aqui. Então, essa diferença aqui, ela acaba sendo um y menos um outro y, e essa diferença aqui é um x menos o outro x. Então, fechou o meu triângulo retângulo. Então, para efetuar esses cálculos, como seria? A minha distância ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar y menos y0 ao quadrado, mais x menos x0 ao quadrado. Jogou a raiz para o outro lado,
Então ficou y menos y0 ao quadrado mais x menos x0 ao quadrado. No livro pode estar ao contrário aqui, né? Pode estar x primeiro e y depois, mas tanto faz. Beleza? Essa é a relação entre esses dois pontos. Se eu for substituir, a minha distância ficaria, vamos lá, no exemplo dado. Diferença entre os y, 3 menos 1 ao quadrado. Diferença entre os x, 3 menos 1 ao quadrado. Opa, Então, o meu d ficaria raiz de 3 menos 1 é 2 ao quadrado, 4. 3 menos 1 é 2 ao quadrado, 4. Então, o meu d daria raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Tranquilo? Então, tenho aí essa distância entre pontos, formulazinha dada por esse termo aqui. Outro ponto importante aí seria justamente o ponto médio. Certo? Então, quando eu coloco de novo meu plano cartesiano, beleza? E eu fico com tem a presença de um ponto aqui. Opa, 3. Então, ó, esse ponto aqui é o ponto 3, 3 e esse ponto é o ponto 2, 1. Beleza? Então, vamos fazer esse cálculo aí agora. Como eu faço para determinar o ponto médio? Vou chamar esse ponto aqui de um ponto A, ponto B. Ponto médio é justamente a distância média entre esses dois. Então, o que eu posso estar fazendo? Meu ponto médio ele é justamente uma média aritmética entre os valores de x e os valores de y. Então, aqui eu vou ficar com xa mais xb sobre 2 e aqui YA mais YB sobre 2. Então, essa é a minha coordenada do ponto médio. Beleza? Se eu for usar o exemplo, meu ponto médio no exemplo vai ficar 2 mais 3. 2 mais 3 dividido por 2 e 1 mais 3 dividido por 2. Então, meu ponto médio vai ficar igual aos pontos 5 meios e 2, certo? Então, esse é a minha coordenada do ponto médio para esse exemplo citado. Vamos partir para o próximo, falar sobre as coordenadas do baricentro. Então, vamos lá. Então, outro tópico que a gente tem a falar, coordenadas do baricentro, é o seguinte. Quando a gente coloca aqui um triângulo, então, o que é o meu baricentro? O encontro das medianas. Então, eu vou chamar esse cara de ponto G. Beleza? Então, eu tenho ali o meu baricentro. Como eu faço para poder encontrar as coordenadas desse baricentro, sabendo que aqui eu tenho os pontos A, B, C. Para encontrar aí as coordenadas do baricentro, o x do ponto G ele vai ser igual à soma dos valores de x dos pontos dividido por 3, a mesma coisa o y.
Beleza? Dessa forma, a gente pode falar que as coordenadas do baricentro, ela pode ser dada como xa mais xb mais xc dividido por 3 e o ya mais yb mais yc dividido por 3. Beleza? Então, isso aí são as coordenadas do baricentro. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai estar fazendo exercício sobre geometria analítica, que é uma matéria importante, e vamos estar seguindo com esse conteúdo. Beleza? Aquele abraço a todos aí.